E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre assunto importante que é o planejamento para engravidar. Eu estou recebendo a doutora Naires Cartesini Sena, que é ginecologista obstetra e fala com a gente sobre o tema. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber sempre aqui, viu? Obrigada, Jaque. Doutora, falando sobre um assunto que deixa as mulheres com muitas dúvidas. A primeira pergunta que eu queria fazer, doutora, é a faixa etária em que essa mulher escolhe, porque existem gestações que acontecem de maneira inusitada, mas a gente está falando aqui de planejamento. Então, a faixa etária em que essa mulher escolhe engravidar é importante, inclusive, para entender quais vão ser os planos, como vai ser essa preparação? Tem muito a se preparar e a faixa etária é sempre importante pelo cuidado que a gente tem, né? Um olhar mais específico. É importante a gente saber que quando a gente nasce, nós mulheres, a gente já nasce com os nossos óvulos que vão acompanhar a gente a vida toda. Então, é uma quantidade finita, portanto, né? Exato, todos os meus óvulos já nascem comigo e eles vão envelhecendo comigo. Portanto, se eu engravido com 20 anos de idade, meu óvulo tem 20 anos de idade. Se eu engravido com 40, ele tem 40. Esse envelhecimento da célula vai propiciando que a célula tenha erros de multiplicação e, por isso, aumentando a chance de alterações genéticas dos bebês conforme eu vou envelhecendo. Isso não é um impeditivo para engravidar, mas é importante a mulher saber que aumenta esse risco de alterações genéticas com o envelhecimento e uma data bem marcante aos 35 anos. E, da mesma forma, vai diminuindo a minha fertilidade, porque apesar de eu ter muitos óvulos ainda, eles um pouco mais velhos vão tendo uma dificuldade de atuação. Isso só acontece na mulher, no homem não acontece. Os espermatozoides são produzidos constantemente, eles não envelhecem como o homem, eles têm ali um prazo curto de duração e se produzem novos. Claro que o envelhecimento do homem também pode trazer alterações genéticas nos espermatozoides, mas de forma menos intensa, presente, né? Menos intensa do que no da mulher. Doutora, é verdade ou é mito? Se a mulher já teve um filho, então já teve o primeiro filho, a preparação para essa segunda gestação é mais tranquila? Isso é mito ou é fato? Tô achando que você está perguntando para... Eu tô aqui já pensando em mim mesma, no caso também, e também em muitas futuras mamães aí que nos assistem. Brincadeira. A preparação... Isso é verdade. A preparação para a próxima gestação vai ser mais fácil porque é um caminho que você já conhece. Então, eu acho que quando a gente fala do ponto de vista emocional, sim, é uma preparação muito mais fácil, você sabe o que você precisa dar importância, muitas outras coisas que na primeira gestação a gente dá importância que não fazem a menor diferença. É um corpo que já respondeu a uma gestação, então a gente já sabe se aquela mulher teve pressão alta na primeira gravidez, se ela teve diabetes, o risco dela é maior, eu já vou tomar um cuidado maior. Então, de fato, é mais fácil. Mas cada bebê tem um RG diferente, então cada gravidez é uma experiência diferente. Tantas mães que têm mais de um filho que falam assim, nossa, o primeiro era tão bonzinho, o segundo é terrível, e tantas coisas assim. Então a gente sabe, a gestação pode evoluir de uma forma diferente, porque o corpo envelhece. Então se a minha primeira gestação foi com 30 e a minha segunda vai ser com 35, eu tenho um corpo um pouco mais velho, um óvulo um pouco mais velho, e assim as reações podem ser um pouco diferentes. Doutora, pensou em engravidar, pensou em planejamento, quem está nos assistindo, os casais que nos assistem, as mulheres ou até mesmo têm maridos aí nos assistindo, né? Ou mães, avó, que futuros avós. Qual que é o primeiro passo? Já é importante procurar um ginecologista? Super. Essa consulta antes da concepção faz toda a diferença. Claro, a gente está falando de quem planeja. Tem um monte de gravidez que acontece sem planejamento. E tudo bem, elas também podem ser acompanhadas direitinho. Mas para quem planeja, ir à consulta antes de engravidar faz muita diferença. Então, falando do básico, que todo mundo conhece, o ácido fólico, né? O ácido fólico é uma medicação disponível pelo SUS, que sabidamente previne as alterações do tubo neural do bebê. Isso é o cérebro e a coluna do bebê. E essas alterações geralmente acontecem por deficiência de ácido fólico. Então, se eu sei que essa mulher vai tentar engravidar, eu já introduzo o ácido fólico, que é um comprimido simples, que ela toma diariamente, que não tem nenhum efeito colateral. Isso que eu ia perguntar, altera alguma coisa no dia a dia da mulher? Não. Não é culpa do ácido fólico. Às vezes a paciente fala, ai, mas eu tô tomando alguns meses, ganhei uns quilos. Engordei. Não. Não tem a ver com ácido fólico. E daí ela pode começar a tomar antes, porque quando a gente descobre que tá grávida, você já está grávida. Então, você já viu o atraso menstrual e aí falou, engravidei.
O tubo neural se forma principalmente nesse início da gestação. Então, se eu já estou tomando ácido fólico, eu previno que muitas alterações possam acontecer. E o que muita gente não sabe é que também existe um composto para que os homens possam tomar quando a mulher tenta engravidar. E esse composto não tem nada a ver com potência sexual, nem com virilidade. Ele tem a ver com a seleção dos espermatozoides. É importante explicar isso, porque ainda existem homens que podem falar, não, eu não preciso disso. Não tem a ver, nada, né? Não tem que fazer nada, né? Todo problema está sempre com a mulher. Isso aí é cultural até, né, doutora? Sim, tem um composto vitamínico específico para os homens para melhorar essa seleção dos espermatozoides. Não é obrigatório que eles tomem, mas é uma alternativa e é legal para o parceiro que acompanha, que está interessado, que ele possa também participar dessa forma. A diferença é que, uma vez que a mulher engravidou, ele pode parar de tomar. A mulher não, ela tem que seguir tomando. Vai continuar tomando, né? Doutora, existem alguns exames que são importantes serem feitos antes da gestação? Sim, principalmente as sorologias. Então, quando a gente fala de vacinas, tem uma porção de vacinas que precisam ser tomadas, mas que não podem ser tomadas durante a gestação. Então, por exemplo, o sarampo, a vacina do sarampo. Está em alta falar, inclusive, sobre uma vacina ela, né? super importante, que não pode ser tomada durante a gestação e que faz muita falta quando a gente tem um surto dessa forma para uma mulher grávida. E o surto continua, os especialistas falam, né? Sim. Então, a gente pode fazer a sorologia dessa paciente para ter certeza que ela é imune ao sarampo, se ela não tiver a carteirinha de vacinação ou se houver alguma dúvida. E se ela não for imune, ela pode tomar essa vacina e, claro, esperar um período específico, que daí a obstetra vai orientá-la, para que ela possa engravidar depois. Então, geralmente, essas vacinas são aplicadas e um intervalo de segurança é dado para que essa mulher só engravide depois. Então, as sorologias são um ponto bem importante que a gente pode ver. Os outros diagnósticos, às vezes essa mulher não sabe que tem um hipotiroidismo, que pode dificultar que ela engravide. Ou às vezes ela não sabe que ela tem diabetes, uma alteração de colesterol, enfim, alterações de saúde que são importantes para ela ter o diagnóstico e para a gente fazer o controle para ter uma gestação saudável. As perguntas da Inês de Guarulhos, obrigada pela sua participação. Ela fez várias perguntas sobre ácido fólico, acho que causou aí dúvida nas mulheres. Se tem um tempo específico para tomar o ácido fólico, se você não engravidar dentro do tempo em que você está tomando o ácido fólico, pode trazer algum prejuízo para a mulher, e se ela continua tomando mesmo se não conseguiu engravidar naquele prazo que ela esperava. Vamos lá. Inês, sem ansiedades. A melhor coisa para você conseguir engravidar é levar a coisa leve. O ácido fólico é uma medicação super inofensiva, então ele não tem níveis tóxicos, não é um problema a gente seguir tomando ele por meses a fio. Então, você pode usar ele com segurança. O importante é, estou tentando engravidar, tenho que tomar ácido fólico. Existem dosagens diferentes, que tem que ser adequada de acordo com a sua idade e a sua necessidade. Se você tiver uma deficiência no exame de sangue de ácido fólico, sim, a gente precisa repor ele antes de você tentar engravidar, mas em linhas gerais, para a população, para a maior parte da população quero começar a tentar engravidar, comece a tomar ácido fólico. Putz, mas passaram 8 meses, eu não engravidei. Segue tomando ácido fólico, porque quando você engravidar, ele vai ter um benefício. E ele não tem nenhum malefício em tomar. Obrigada pela sua participação, Inês. Doutora, quanto tempo pode demorar para um casal normal, sem que os dois tenham nenhuma doença que impossibilite essa gestação, de engravidar? Quando a gente suspende qualquer método contraceptivo, seja a pílula, a camisinha, o anel, tirou o DIU, quando a gente suspende o método contraceptivo, essa mulher pode demorar até 12 meses para engravidar. Esse é o período normal de espera. Mesmo sendo, por exemplo, a camisinha que não tem hormônio, não tem nada, tá? A gente só diz que um casal é infértil, na verdade, tem algum problema de fertilidade que precisa ser investigado depois dos 12 meses. Atualmente, a gente tem sido um pouco mais cauteloso com as pacientes acima dos 35 anos. Porque é uma idade crítica de queda de fertilidade e aumento das alterações genéticas, como a gente falou. Esse bate-papo tá me deixando um pouco assim. Brincadeira, fica tranquila você aí na sua casa, tá? Vou te contar que acho que 80% das minhas pacientes no consultório têm mais de 40 anos. Então, tudo bem, então, né? Então, você tem tempo. Fica obrigada. Então, na verdade, a importância de você se programar é justamente você saber quais são os riscos, e para esse casal de mais de 35 anos de idade, em geral a gente dá 6 meses de prazo. Se eles não engravidam espontaneamente depois de suspender o método contraceptivo em 6 meses, a gente pode começar uma investigação sutil para ver se a gente não está comendo bola e deixando de identificar alguma alteração de fertilidade.
Doutora, é necessário ou é possível e necessário em alguma faixa etária a mulher já fazer um exame para saber as condições dos óvulos? Sim, existem diferentes tipos de exame para isso, nem todos são cobertos pelos convênios e nem todos são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Mas existem exames de sangue e exames de ultrassom para que a gente avalie os óvulos e a qualidade deles. Só se fazem necessários depois de uma certa idade, né? Só se fazem necessários depois de uma certa idade ou se a paciente tem um antecedente familiar de menopausa precoce. Ah, minha mãe entrou na menopausa com 32 anos, 35 anos. Não é uma idade usual de entrar na menopausa. Então, a gente tem que ter um olhar para essa mulher diferente, porque ela pode carregar essa mesma hereditariedade e entrar na menopausa precoce também. Então, a gente tem que se preocupar com a fertilidade dela. Doutora, endometriose é um fator que pode comprometer uma gestação? Endometriose dificulta a fertilidade. Ela, uma vez grávida, a endometriose não avança, muito pelo contrário. Não menstruar é um tratamento para endometriose, então engravidar também. Então, uma vez que a mulher que tem endometriose está grávida, a gravidez segue feliz e tranquila. O problema é que a endometriose pode gerar infertilidade, ela pode gerar alterações anatômicas ali do útero, das tubas, dificultar esse caminho do óvulo e do espermatozoide e por isso diminuir a fertilidade dessa mulher. Doutora, para quem tem endometriose e a opção dela e do médico não foi a operação, fico imaginando, eu vou dar alguns exemplos de mulheres que eu conheço que têm endometriose, fizeram os exames necessários e o médico e ela decidiram, por exemplo, utilizar anticoncepcional para ela não menstruar e, portanto, melhorar as dores e tudo mais. Só que aí, quando ela quiser ter um bebê, ela vai parar de utilizar esse remédio, provavelmente vai voltar a sentir dores. Sim. Tem um tratamento que deve ser feito para a mulher que quer engravidar e tem endometriose e não operou? Nem toda endometriose precisa operar, então a cirurgia tem que ser bem indicada nos casos... específica, né? Exato, porque a cirurgia não é tratamento para endometriose, ela é o tratamento da lesão que a endometriose criou. E o uso do anticoncepcional é, de fato, um tipo de tratamento possível para endometriose. E para as mulheres que querem engravidar, muito frequente, porque ele não induz a menopausa, como outros hormônios que tratam essa doença. Então, a gente usa o anticoncepcional justamente para deixar aquilo congelado, aquela anatomia do jeitinho que ela tá, e eu não estragar aquilo com o evoluir da endometriose. De fato, quando ela quer engravidar, eu tenho que tirar o anticoncepcional e tentar que ela engravide o mais rápido possível, porque daí ela vai novamente parar de menstruar pela gravidez e eu vou ficar seguro de que a endometriose não vai evoluir. Doutora, vamos lá para alguns tópicos importantes. Um deles é também se a mulher teve já um aborto, independente de quantas gestações ela já teve. Isso pode dificultar a próxima gestação? Tudo depende de quantos abortos essa mulher teve. Aborto é uma coisa que acontece em todas as famílias, então ele acontece espontaneamente. Mulheres às vezes nem sabem, né? Exato. Que tiveram aborto, não estavam esperando. Exato. E tiveram esse aborto no comecinho, né? Então ele pode acontecer randomicamente na população, isso não tem relação com alguma doença própria se for um aborto. Agora, se essa mulher tem um aborto tardio, ele acontece ali mais próximo dos 3, 4 meses de gestação, se essa mulher tem mais de um aborto, se ela tem histórico nas outras mulheres da família de também terem abortos, daí sim a gente tem que investigar, ela pode ter uma alteração de coagulação sanguínea, uma alteração anatômica no útero que favoreça isso. Doutora, chegou uma outra pergunta aqui para nós, que é a seguinte. A Vivian de Campinas tem 37 anos, obrigada pela participação, Vivian. Ela não tem filhos. E ela quer saber se tem algum meio de evitar síndromes, doenças. Tem. Vivian, uma alternativa é a gente conservar os seus óvulos com a idade que você tem hoje. Porque muitas mulheres ainda não têm seus parceiros da vida, ainda não pensam em engravidar. Família, né? E daí elas falam, poxa, mas e se eu só encontrar esse marido, esse parceiro com 35 anos de idade? Meu óvulo já vai ter 35 anos. Então, existe a alternativa dessas mulheres congelarem seus óvulos. Você congela o óvulo com a idade que você tem hoje. Ela tem 27, se não me engano. 37. Então, ótimo. Ela vai congelar o óvulo dela com 37 e vai querer engravidar com 41. O óvulo dela vai seguir tendo 37. Então, claro, já é um óvulo com mais de 35 anos, já é um cenário que inspira cuidados, mas não é um de 42. A gente vai ter uma menor chance de alterações genéticas, porque conservou esse óvulo novo, mas claro que o forninho do neném
vai envelhecendo. Então, se ela tiver 42 quando ela engravidar, ela vai ter um maior risco de diabetes, pressão alta do que hoje. Mas isso a gente consegue tatear com alimentação, atividade física e tudo mais. Doutora, falando nisso, é algo do que essa mulher faça, a gente falou do ácido fólico, né? Mas alguma atitude com relação à alimentação, a medicamentos, atividade física ou não, isso pode garantir um feto mais saudável, um bebê saudável? A gente pode, inclusive, garantir maior fertilidade com a nossa alimentação. Tem muitas pacientes que não têm nenhuma alteração diagnóstica nos exames, mas que fazem tratamentos nutricionais para melhorar a fertilidade. Isso é muito associado ao sobrepeso. A paciente que tem sobrepeso ou obesidade pode ter uma alteração de ovulação e isso pode dificultar que ela engravide. Então, diminuir o carboidrato dessa dieta, fazer uma dieta restritiva para perder peso antes da gravidez pode conferir uma gravidez mais saudável. E quando a gente fala de obesidade, a gente já tem falado aqui de tantos problemas e do como a obesidade coloca as pessoas em grupos de risco para várias doenças. Na gestação também, a gente até falou recentemente sobre isso, né, doutora? Sim, na gestação a obesidade traz um risco maior de diabetes, um risco maior de pressão alta e N outras questões. Então, se essa mulher sente que ela sabe que ela já tem sobrepeso ou obesidade, vale a pena ela procurar a ginecologista, procurar uma nutricionista, fazer uma programação de perda de peso para ter uma resposta melhor na tentativa de engravidar. Já que a gente está falando sobre planejamento, planeja tudo, não é, Sim. doutora? A gente pensa muito nos remédios que a gente está utilizando, né? Uhum. Eu, por exemplo, como tinha a dor de cabeça, que já era a enxaqueca, tomava um remédio específico que eu sei que quando você está próximo a engravidar, esse remédio é perigosíssimo. Então, foi uma das coisas que, assim, tô pensando em engravidar daqui 6 meses, já tô parando de tomar esse remédio agora. É importante a gente saber aquilo que a gente usa, doutora? Esse é um dos pontos cruciais, porque tem remédios que oferecem risco ao feto. Então, essa mulher precisa procurar assistência médica para analisar cada uma das medicações que ela usa assim de forma crônica. Eu brinco com as minhas pacientes que quando você quer engravidar, você já tem que ter o comportamento de uma grávida. Você tem que saber o que a grávida pode ou não fazer, porque você só descobre que está grávida depois que está grávida. Depois que está grávida. Então, você pode ter feito alguma coisa e falar assim, putz, mas e aquilo que eu tomei? Mas e aquilo que eu usei? Então, tem medicações, quando é de uso crônico, enxaqueca, depressão, epilepsia, se essa paciente tem algum diagnóstico, pressão alta, medicações que têm que ser adequadas e trocadas desde o momento que ela está tentando engravidar. E para as medicações que a gente usa esporadicamente, tive uma dor nas costas, tive analgésico, de uma repente, dor de cabeça, né? Existem remédios que você pode ou não usar. Então, o aconselhamento médico é essencial para você já saber o que daqui para frente eu posso usar e o que daqui para frente eu não usarei. Doutora, me fez lembrar de uma prima, uma amiga minha, prima do meu marido, que quando ela engravidou, ela descobriu que estava grávida, ela tinha ido para Disney recentemente e ela falou, eu brinquei, ela ficou desesperada, não aconteceu nada, o hotel tá maravilhoso, o filho dela tem ali a idade pertinho da idade do meu filho, do seu filho também, mas foi um susto, porque ela falou, eu brinquei em tudo, eu fui em tudo, e ela descobriu ali, ela estava com 2 meses e meio, 3, e foi um susto, então... Quando a gente fala em planejamento, é importante evitar algumas coisas, não é? Esses sustos, essas montanhas russas, essas coisas podem ser prejudiciais mesmo, doutora? Quando a gestação é muito novinha, difícil que tenha alguma influência. O maior problema são os impactos quando você está nesses brinquedos que chacoalham muito, o baque na barriga, o impacto na barriga. Então, por isso que, sabidamente, quando a pessoa está grávida, a gente toma determinados cuidados. Mas antes, quando a gestação é muito novinha, a gente não percebeu ainda, os maiores cuidados têm que ser com tratamentos de beleza, limpeza de pele, química no cabelo, consumo de álcool, que são coisas rotineiras, às vezes, na vida das pessoas, mas que a gente precisa evitar quando a gente já planeja engravidar. Vamos falar de cosmético, então? Vamos. Conta pra nós o que muda. Eu lembro que eu fiz uma vez só, fiz só uma vez fazer limpeza de pele quando eu tava gestante, porque quando eu cheguei pra fazer, avisei que eu tava grávida, a pessoa falou, o protocolo é outro. Eu já fiquei tão assustada que eu queria sair correndo dali, eu falei, não vou fazer limpeza de pele, pelo amor de Deus. Explica pra gente, doutora. Você sabe que tem muito profissional que tem medo de grávida, né? Eu tenho que fazer já não faz nada, né? Carta de liberação para as minhas grávidas. Não quer nem tirar a sobrancelha, não vai passar nada, você só vai tirar a sobrancelha, vai tirar o pelo, não tiro de grávida, né? Então, alguns tratamentos cosméticos que são mais comuns. Limpeza de pele pode fazer na grávida
e na mulher que está tentando engravidar, mas a profissional tem que saber, porque ela não vai poder usar determinados tipos de ácido na pele, ela não pode usar corrente elétrica, que às vezes é usado. Esse protocolo, principalmente, que ela falou, não, isso aqui em você eu não posso usar. Eu queria sair correndo, eu falei, não, melhor não ter feito nada, fiquei assustada. Pois então isso tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de pigmentação de sobrancelha, aquelas maquiagens definitivas, a gente costuma evitar isso também quando está tentando engravidar, porque é a injeção de um pigmento dentro da pele e a gente sabe que na grávida isso pode gerar respostas alérgicas maiores. Pode afetar o feto? O feto diretamente, essa injeção do pigmento, não, mas a reação que vai dar na pele da mãe e as medicações que ela vai ter que usar para corrigir aquilo, daí sim você pode afetar o feto. Tratamentos capilares, tipo Vamos lá. Relaxamentos, botox, escovas progressivas dos mais diferentes tipos, químicas, descolorir, tonalizar, pintar. Tudo isso a gente só libera para grávida, quer dizer, tudo isso não. Algumas coisas a gente libera para grávida a partir de 16 semanas e outras a gente nem libera. Então, se você está tentando engravidar, não faça nada disso. O que eu falo para as pacientes é assim, está menstruada, quer dizer, não engravidei, estou menstruada, vai lá no salão, faz tudo o que você quiser. Pronto, acabou a menstruação, bloqueia tudo de novo. Perfeito. Porque senão você pode se arriscar e aí sim arriscar o bebê, porque a absorção do couro cabeludo é muito grande e às vezes tem N Não, e quando a gente fala que... de botox ou de algumas progressivas, o formol pode ser perigoso, não pode? Muito, feto? o formol é terrível para o feto. E se você não sabe que está grávida, imagina um bebezinho titiquinho, microscópico, tendo todo aquele efeito químico. Me conta uma coisa que eu fugia da gestação toda. Eu ia às vezes no salão para fazer a unha, se tinha alguém fazendo qualquer coisa, eu ia para fora. Inalar porque quando a gente fala desses produtos para dessas químicas para o cabelo, elas têm um cheiro forte, boa parte delas. A gestante inalar aquilo pode ser perigoso também? Sim. Então eu fazia certo de fugir, então. Sim, sim. Tanto porque a gestante tem muito mais náusea, fica mais enjoada e aquela química pode predispor esse sintoma, quanto que a química não é legal de ser absorvida pelo couro cabeludo, nem tampouco de inalar. Quando uma pessoa está fumando, a gente evita ficar do lado dela, porque a gente sabe que a fumaça pode fazer mal, mesmo que em proporções menores. Então é certo mesmo você evitar aquela área daquela névoa de escova progressiva. Então fala com o seu médico, para você que faz luzes. As minhas médicas, elas não me liberaram para fazer luzes quase nunca. Foi ali, ó, no finalzinho da gestação, doutora, me seguraram. E mesmo assim foi quando eu passei com um colega delas, que ele falou, tá bom, vai fazer suas luzes que você vai ter esse bebê logo. E aí eu corri para fazer. Mas fala sobre essa preocupação, que eu lembro que a orientação foi, ó, dedinho longe da raiz. É importante isso também, doutora? Essa ideia de fugir da raiz é porque o couro cabeludo tem uma absorção maior. Mas tonalizantes e descolorantes, em geral, são mais bonzinhos, então você pode fazer isso depois das 16 semanas. Mas cuidado, cada pessoa tem que procurar a sua assistência médica. Conversa com a sua profissional, porque pode ser que seu caso seja diferente. Não é uma orientação geral, né? Não. Doutora, só falando um pouquinho mais sobre medicação, eu lembro de algumas pessoas que eu conheço que engravidaram utilizando medicamento para depressão, em um tratamento para depressão. E daí a gente se preocupa com a depressão pós-parto, a gente já falou um pouco sobre isso recentemente também. E aí a minha dúvida esses medicamentos também precisam ser suspendidos? Sim, e é legal, não suspendidos, a gente tem que, se ela está em tratamento, ela precisa seguir o tratamento. Mas daí é legal que a obstetra converse com o psiquiatra para ajustar esse tratamento antes dela engravidar. Porque quando você muda de uma medicação para outra, ela pode ter um rebote, uma oscilação dos sintomas. E não é legal que isso aconteça no início da gestação, que já tem tantas outras mudanças emocionais acontecendo. Então, se ela quer engravidar nesse ano, já programa essas consultas, conversa, troca a medicação, estabiliza, para daí começar a tentar engravidar num cenário mais neutro. Doutora, quem está nos assistindo de repente já está ali com mais de 35, 40 anos, não congelou os óvulos, o que fazer? Sempre é tempo para congelar os óvulos. A gente vai ter óvulos um pouco mais velhos ou uma dificuldade de captação dos óvulos, mas sempre é tempo. E se você quer engravidar, ainda não engravidou, busque assistência médica, entenda qual é o seu caso, quais são as suas restrições, quais são os pontos positivos do seu caso, para daí tomar a decisão se é a hora de engravidar agora, de congelar o óvulo ou o que fazer.
Doutora, quando a gente fala sobre gestação de risco, esses dias mesmo eu conversava com alguém que falou, não, ela está a gestante está em repouso porque ela já tem 43 anos e a gestação dela é de risco. Dá pra gente saber antes que essa gestação pode ser de risco? A idade é um fator de atenção? Sim. A idade é um definidor para a gestação de risco. Não só a idade avançada. Quando a gente tem gestantes adolescentes, isso também é uma gestação de risco. Tudo na medicina que saia do usual é uma gestação de risco. Se eu tenho uma mãe com depressão, se eu tenho uma mãe com pressão alta, com diabetes, com desnutrição, com uma cirurgia bariátrica prévia, qualquer alteração de um organismo saudável configura uma gestação de risco. Também a idade. Então, se eu tenho uma mãe com mais de 35 anos ou com menos de 15, eu também tenho uma gestação de risco. E daí, cada setor tem as suas atenções. Doutora, uma coisa importante da gente falar, já que a senhora citou nesse assunto, algumas pesquisas, alguns dados nos assustam quando mostram o número de crianças gestantes, ali com menos de 15 anos. Com certeza não é uma gestação planejada. Se foi planejada, foi por uma criança, muitas vezes sem saber ali o que estava fazendo. E eu vejo os pais muito preocupados quando essa situação acontece. De fato, essas meninas, essas adolescentes precisam de um cuidado especial também, né, doutora? Com certeza. E tem ambulatórios específicos, inclusive no SUS, para acompanhar essas gestantes adolescentes, tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto do ponto de vista clínico e evolutivo. Doutora, como é que faz com aquela ansiedade para as mulheres que estão esperando para engravidar há muito tempo? Não foi a minha experiência, de quando nós decidimos engravidar, eu consegui engravidar muito rápido, mas eu conheço várias mulheres, talvez você seja uma delas, talvez você seja a mãe ou o marido, alguém da família que está assistindo, uma amiga, e essa amiga pergunta assim, ó, várias mulheres já me perguntaram isso, como é que você fez? Porque eu não estou conseguindo engravidar. Tem alguns passos, algumas dicas, algumas orientações para essa mulher que quer engravidar e está ansiosa, doutora? A ansiedade é o maior vilão dessas mulheres, porque ficar ansiosa acaba dificultando o processo e desgastando o relacionamento do casal, né? Porque aquilo tudo se torna muito obrigatório e muito programado. Então, não tem receita mágica, mas o que eu falo para todas as pacientes, que é o que eu falei para uma das nossas espectadoras hoje, é tente levar as coisas com leveza. Elas vão chegar na hora que elas tiverem que chegar. Se você estiver sendo assistida por uma médica, se você tiver feito a sua investigação e tiver tudo ok, você tem 12 meses para conseguir engravidar. As experiências são diferentes. Tem gente que engravida no primeiro, gente que engravida no 12º. Mas leve com leveza e tenha certeza de que você está bem assistida, porque daí a sua médica investigou e viu que está tudo bem. Mas tem de fato uma semana em que é mais provável que a mulher engravide? Hoje em dia tem aplicativo, tem termômetro, tem um monte de coisa. Pode ajudar mesmo? Claro, claro. Os aplicativos fazem um cálculo médio do seu ciclo menstrual, né? Você tem que alimentar eles, colocar lá que dia que eu menstruei, que dia que acabou a menstruação, como que foi meu fluxo. E daí, matematicamente, eles fazem um cálculo médio do seu ciclo menstrual e te dão, sim, o seu período fértil. Mas eu costumo não aconselhar. Tem até teste na farmácia para você ver se você está no seu período fértil. Igual o teste de gravidez. Você faz o xixi lá, põe o dispositivo. Mas eu costumo não aconselhar isso, porque eu acho que isso pode alimentar muito a ansiedade das pacientes. Se você manter uma vida sexual saudável com o seu marido, a coisa vai caminhar. Bem, sem você ter esse tipo de cobrança. A ansiedade pode atrapalhar os dois, inclusive, eu né? penso assim. Muita expectativa, né? Doutora, mas para a gente poder explicar para quem está em casa, dentro dessa semana fértil, a mulher pode engravidar em qualquer um desses dias ou existe um dia em que a mulher pode engravidar? Como é que funciona o nosso corpo? Não, existe um delta, existe uma variação. Então, se você pensar que tem um dia que você ovula, que o óvulo sai, tem um número de dias antes e depois que... Na verdade, esse número de dias, essa variação, acontece porque eu não tenho como calcular exatamente que dia você vai ovular. Então, eu jogo ali um delta de dias a mais e a menos, tanto para variação da possível ovulação, quanto para o tempo de vida do óvulo, porque uma vez que ele saiu, ele tem um tempo de vida, então tem uma chance dele encontrar o espermatozoide. E para finalizar, a pergunta que não quer calar, tem como descobrir ou conseguir aí fazer esse cálculo para decidir o sexo da criança, doutora? Já deve ter te perguntado muito isso, né? Já ouvi falar de várias contas que dá para fazer antes, depois, dentro dessa janela de tempo aí. Cientificamente comprovado, nada. Tudo é conversa, né? Tudo é conversa, Foi um prazer te receber aqui, viu, doutora? Obrigada, Jaque. Obrigada pelos esclarecimentos.